Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não sei, alguém aqui já participou da ABU? Ele falou? ABU? Olha que coisa legal. Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Fui assessor, fui obreiro da ABU na região norte do país por 8 anos. E a região que eu cuidava era a Amazônia, né? Então, basicamente, uma região gigantesca, com universidades espalhadas por todos os estados, mas também com a troca de experiências nacional, quando tinha os encontros e tudo mais. Então, hoje eu não sou missionário da ABU, tá? Eu fui. E, fazendo uma breve apresentação, eu sou jovem há muito tempo, então há uns 20 e poucos anos eu estava também coordenando jovens, isso lá em São Luís do Maranhão, e eu sempre, quando participo de algum culto de jovens, a palavra que me vem à mente é vocação, porque a vocação, quanto mais cedo ela é descoberta, mais tempo a gente tem de se preparar e mais a gente consegue servir. Alguém pode descobrir a sua vocação com 50 anos? Pode, mas se eu tiver a oportunidade de estar junto com um adolescente, com uma criança, com um jovem, e ele lá pelos seus 15, 16 anos ou 18 anos, entender qual é o chamado dele, qual é a vocação, possivelmente ele vai ter mais tempo de dedicação para isso, de formação e também tempo de serviço ministerial. E eu fui alcançado primeiro pela minha mãe, então eu fui criado na igreja, nem sempre nos cultos acordados, né, porque eu ia desde criança, mas eu me lembro muito bem que ela me acordava, terminou o culto, vamos para casa, né? Desde bebezinho. E sempre estive congregando em alguma igreja. A minha lembrança é que eu sempre estive congregando em alguma igreja. Várias denominações, várias cidades, mas ali por volta dos 15 anos, quando cheguei na escola, no Liceu Maranhense, isso lá em São Luís do Maranhão, eu pensei assim, aqui eu vou só estudar. E aí veio um grupo de estudantes e disse assim, olha, uma vez por dia a gente se junta e todos os dias a gente faz um discipulado, conversa, faz alguma ação evangelística dentro do ensino médio, né, do colégio. E que tal você se juntar a gente? A gente soube que você também é evangélico, né? Aí eu disse assim, não, sabe o que é? Eu vim só para estudar mesmo, porque é uma escola muito difícil, tem que fazer uma prova para entrar. E aí se eu reprovo, aí eu tenho que sair da escola, porque se reprovava saía e tal. Então eu fiquei assim pensando, dei essa desculpinha assim, e depois eu fiquei sozinho pensando, meu Deus, que desculpa esfarrapada. E aí eles não desistiram, no outro dia voltaram e disseram o seguinte, olha, é o seguinte, nós somos mais ocupados do que você. Você é do primeiro ano, nós somos do segundo e do terceiro ano. Nós estamos preocupados em fazer o vestibular, nós temos uma série de outras preocupações, alguns já trabalham, estudam. Então assim, se você está aqui e você é cristão, se Deus te colocou aqui, então você é um missionário aqui. O que você vai fazer com essa informação é um problema seu. E então eu pensei, não, eu não vou fugir, né? Então eu quero me engajar com isso. E desde aquele momento, me engajei no ensino médio por 3 anos, depois na universidade por 4 anos, fiquei como assessor profissional 1 ano e meio, 2, 8 anos como obreiro, quando saí foram 4 anos como pastor local e recentemente 2 anos como diretor numa escola de formação missionária. Então a minha trajetória, ela é uma trajetória dentro de uma vocação. E por que eu falo isso? Porque eu sei que alguns de vocês podem estar em dúvida sobre a vocação, ou pode ter tanta certeza, mas ainda não ter visto alguns elementos que te dão essa garantia. É por isso que esse texto fala sobre isso. As bem-aventuranças, qual é o contexto delas? Quando Jesus, depois que ele foi tentado no deserto, depois que ele foi batizado, ele começa a escolher alguns discípulos. E lá em João diz que ele vai para um casamento e faz um milagre. Mas ele ainda não tinha todos os seus discípulos, os 12. Mas em Mateus, capítulo 5, ele já havia escolhido alguns de seus discípulos. E então, ele faz aquele aulão, né? Aquela revisão. Ele faz um aulão
as pessoas vão para um local que é a montanha, e na montanha, no morro, na montanha, Jesus ensina as multidões. Tem 2 momentos específicos de sermões muito longos. Não dá para saber se ele falou o sermão de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 8 de uma vez só, ou foi um compilado de vários dias. Mas esse é o sermão do monte. Mais à frente tem um sermão da planície, que é a beira do mar, onde ele se reúne com os discípulos, e ali existe um outro contexto. Mas as bem-aventuranças estão dentro do sermão do monte. E as bem-aventuranças, que é sempre bom memorizar, de criança se memoriza, mas depois tem tantas outras informações que a gente pode ser que esqueça. Mas as bem-aventuranças, elas não são isoladas, a primeira coisa. Elas não estão isoladas. Uma faz parte das características das outras. Então, quando a gente lê: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, humilde de espírito está relacionado com bem-aventurados os que choram. Também bem-aventurados os mansos. E assim com as outras bem-aventuranças: os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, os misericordiosos, os pacificadores e aqueles que, quando são perseguidos por causa da justiça, também exultam e se alegram. Mas essa bem-aventurança, até brinquei com o Bruno, né? Ele disse assim: tá bom, eu vou falar sobre bem-aventurança, sobre os mansos, então eu tenho que começar a praticar a mansidão desde já. Vai que eu chego lá na conexão e aí eu não pratiquei a mansidão. Mas a mansidão, na nossa linguagem, ela tem um sentido um pouco difícil de compreender. Porque a ideia que a gente ouve normalmente de mansidão, vamos ver se é assim: aquela pessoa que fala baixo, que se movimenta quase em slow motion, aquela pessoa que você pode dar um tapa na cara dela e ela vai dizer: que alegria, meu irmão. Dê do outro lado, mais forte. Fure aqui do lado, me crucifique. Não importa. Não. Quem é a pessoa na Bíblia conhecida por ser o homem mais manso que já teve, fora Jesus? Quem? Antigo Testamento, Moisés. Quem andava com Moisés? Quem sucedeu Moisés? Aula de história. Virou aula de história agora, conexão. Quem sucedeu Moisés? Josué. Josué parecia alguém manso? Não. Moisés andava com o que na mão? Cajado. E Josué? Uma espada. Josué não combinava com cajado. Josué combinava com espada. Josué vai e invade a cidade. Josué mata, conquista. Então, quando me vem à mente a ideia de Moisés, é alguém com um cajado, velhão, já, né, numa fase assim mais tiozão. E Josué, alguém guerreiro, que anda sempre no ponto para se defender e para também atacar. Mas você leu a bem-aventurança? Mateus capítulo 5, verso 5, Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem foi o mais manso que eu disse? Moisés. Quem foi o mais valente? Josué. Quem herdou a terra? Moisés entrou? Não. Então Moisés, sendo o homem mais manso, não herdou a terra. E Josué, não tendo nada de manso, herdou a terra. Entende? Que mansidão não é ser pacato. Mansidão é ser convicto. Mansidão é saber quem prometeu, o que prometeu
e que ainda que não tenha acontecido, quem prometeu garante que vai acontecer. Amém? Isso é ser manso. Ser manso é saber de que estamos dentro de um processo. É a nossa própria vida. Estamos dentro de uma vocação. Estamos dentro de uma vida. E que essa vida está sob controle. Ah, Fernanda, porque você não conhece a minha vida. Está tudo fora de controle. No sentido ruim, né? Quando você quer dizer que está fora de controle, que as coisas estão indo bem, perdeu o controle, né? Escalonou, ficou gigante uma coisa. Mas não. Ser manso aqui tem a ver com convicção. Vai herdar a terra. E, como os bons leitores do Antigo Testamento, vocês devem ser, entre a saída do Egito, do povo de Israel, do Egito, até a chegada, passando por Gaza, passando pela Arábia, eles poderiam passar por onde hoje é Gaza, mas eles não passaram, eles desceram um pouco mais, foram pela península da Arábia, onde hoje é a Arábia Saudita. Então eles vão até chegar onde hoje é Israel, mas eles passam muito tempo ali. O que acontece com o texto bíblico? Algumas passagens, elas são apenas narrativas. Mais à frente, principalmente no Novo Testamento, alguns autores, principalmente Paulo e Pedro, vão dar sentido àquelas histórias. Então, quando Israel passa 40 anos, os hebreus passam 40 anos até se fixarem na terra, é um fato histórico. Ali eles não estão processando o que eles estão vivendo na mesma compreensão de que no futuro alguém vai olhar para eles. Ou seja, quando a gente olha a história de alguém, começo, meio e fim, a gente precisa aplicar na nossa vida de que nós estamos vivendo uma história e ainda não sabemos o fim. Então, às vezes é muito fácil dizer o seguinte: Moisés poderia ter pedido ajuda quando ele não estava tão manso assim. Lembra qual foi a punição de Moisés? Você não vai entrar na terra. Por quê? Porque ao invés de falar para uma rocha, você bateu numa rocha. Ele bateu numa pedra, como qualquer um de nós dá um soco na parede, pega a almofada, morde as unhas, como qualquer um de nós. Era a história dele, onde ele acertou, onde ele errou. A Bíblia conta muitas delas. Mais à frente, no Novo Testamento, os autores vão pegar aquelas histórias do Antigo Testamento e dar agora uns sentidos teológicos para ela. Então, por exemplo, quando o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: olha, Moisés, sendo um homem manso, bateu na pedra, e a pedra era Cristo. Moisés não estava vendo Cristo na pedra, mas a atitude dele era de alguém que estava agora, em algum momento, não confiando em quem tinha dito para ele. Ele não estava sendo manso, porque ser manso é confiar em quem disse alguma coisa. Por isso que eu comecei falando sobre vocação. Porque quando a gente entende a nossa vocação, a gente dá um sentido para ela, um sentido de vida. Como no norte a gente fala, dá um rumo. Você sabe para onde você está indo? Qual rumo você está indo? E aí vem as outras áreas da vida, né? Estudantil, profissional, familiar, emocional, afetiva. Aqueles sonhos que você tem, que às vezes são incompatíveis com o outro sonho que você tem na outra área. Então, às vezes você tem um caminho muito direto, pensando assim: isso daqui eu tenho certeza.
Se eu fizer isso, eu vou chegar ali. O que a Bíblia está nos ensinando é de que nem um caminho certo é tão certo assim. Sair daqui e chegar ali não é tão certo assim, a menos que ele esteja dentro de um sentido, de uma vocação maior, que aí a gente precisa entender. Não tem uma pequena diferença, e eu queria que você pensasse nessas duas comparações. A sua vida, ela é um trilho, onde já tem o trilho, e você só vai andar por ele, ou a sua vida é uma trilha, em que você vai criando o caminho, enquanto você vai andando. Pensa aí um pouquinho. Sua vida parece mais com um trilho, ou com uma trilha? Pensou? Ou quem sabe, né, o meio termo, para não ficar muito competitivo, né? Quando eu era coordenador de jovens, eu pediria para as pessoas dizer o seguinte: quem aqui acha que é trilho, né? Então uns iam levantar. Quem acha que é trilha? E aí eu colocar as pessoas para convencer umas das outras. Mas eu estou convencido que, de modo geral, a vida que a gente leva é as duas coisas. O trilho é o sentido, e a trilha são as pequenas escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia. Em todas, Deus pode estar fora, ou em todas, Deus pode estar dentro. Depende da nossa convicção de estar com Ele, de chamar para que Ele faça parte da nossa vida, de submeter a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. Então, quando nós submetemos nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo, entramos no trilho que sabemos o final dele. Mas, ao mesmo tempo, as pequenas decisões, que são como trilhas que nós vamos fazendo o caminho, fazem parte da nossa responsabilidade, das nossas escolhas, daquilo que a gente tem que dar conta de fazer. Então a gente nem está totalmente guiado por um caminho em que é como se fôssemos marionetes, e aí as coisas estão acontecendo, e por isso não podemos usar aquele texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não dá para usar sempre. Não dá para consolar uma pessoa, como essa semana eu precisei consolar um pai que perdeu o filho, com 20 dias de nascido. Não dá para dizer para ele que todas as coisas cooperam, na lata, desse jeito. Não dá. A melhor coisa que se faz é chorar junto, é abraçar, é orar, e só. Não dá para dizer que todas as coisas cooperam quando as coisas estão dando ruim. Entende isso? Não dá para a gente colocar sobre as pessoas uma responsabilidade, uma resposta em que nem elas mesmas têm e nem nós. Essa parte é a parte da insegurança da vida. Essa parte é que faz as pessoas não herdarem a terra e não serem mansos. Já desmistifiquei que mansidão não tem a ver com temperamento. Jesus era manso? Sim ou não? Sim. Quem tem o Espírito de Deus é manso? Ele é um fruto do Espírito. Mansidão é um fruto do Espírito. Ou seja, de uma vez por todas, tira a ideia de que ser manso é ser alguém pacato, lento, que pode ser o temperamento da pessoa. O meu, o seu. Do mesmo jeito que alguém muito agitado não quer dizer que é alguém muito efetivo, trabalhador, não necessariamente. Mas observe uma coisa: quando começaram a mexer nos valores em que Jesus não abria mão, ele era valente, certo? Quando começavam a mexer com Jesus em coisas em que ele poderia facilmente
se irritar, ele se controlava. Então vamos lá, Jesus está ensinando o sermão, vem os mestres da lei e começam a fazer algumas perguntas. Mestre, qual é o maior mandamento? Mestre, um homem casou com uma mulher, o marido morreu, ela casou de novo, o marido morreu, casou de novo, o marido morreu. No céu, quem é o casal? São perguntas capciosas. Mestre, é certo pagar impostos? É certo dar dinheiro para Roma? E aí Jesus se controlava e dava a resposta certa. Mas na hora em que começaram a vender na porta do templo as ofertas que deveriam ser preparadas pelos ofertantes, Jesus vai com um chicote, vira a mesa e faz tudo. Qual foi o contexto ali? O Antigo Testamento diz que uma vez por ano os hebreus precisavam preparar um sacrifício. Ou seja, então eu e você, se tivéssemos que fazer esse sacrifício, passaríamos um ano com um pet. Nosso pet seria o nosso cordeirinho ou passarinhos. Um ano. Todos os dias. Olhando se comeu, olhando se está bem de saúde, cuidando. Por quê? Porque daqui um ano nós iríamos levá-lo até o templo durante a festa e sacrificar, entregar, dizer o seguinte: olha, um ano, eu passei um ano cuidando, isso aqui vale muito e eu vou te entregar. Mas o que faziam os sacerdotes? O camarada, com todo respeito, passava um ano e nem ligava para a oferta dele, estava nem aí com a vida dele. Devoção, verdade, valores, sei lá. Quando chegava no dia da festa, ele pegava, metia a mão no bolso, comprava a oferta. E quem estava vendendo a oferta? O próprio sacerdote. Olha só, ele ia, não passava um ano desconectado, podemos assim dizer, né? Já que a ideia é conexão, um ano desconectado. Quando chegava na festa, ele comprava, e quem vendia? O próprio sacerdote. Tudo bagunçado. Jesus pega e vira a mesa. Não tem nada a ver com vender lanche aqui não, tá? Não tem nada a ver. Tem a ver com desconexão de um propósito maior. Não ser manso. Ser manso, então, é estar conectado com um propósito maior, conectado com a sua vocação, conectado um com o outro, conectado com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Não ache, você e eu, não achemos que nós é que fazemos as coisas no mundo. Quem está fazendo de fato as coisas no mundo é Deus. É Deus. É Deus quem chega antes da gente. É Deus quem leva a sua palavra antes da gente. Nosso trabalho é de chegar e conectar aquilo que Deus já está fazendo com aquela pessoa, apontando para ela que Deus já está fazendo e já tem lugar e tem endereço, e o nome desse lugar onde Deus está fazendo as coisas no mundo é a igreja. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa vocação. Ver o que Deus está fazendo no mundo, se juntar ao que Deus está fazendo no mundo, cooperar com Ele e fazer junto com Ele. O chamado para ser manso é um chamado para cooperar com Deus. O Bruno me apresentou aqui como coordenador de Lausanne, e Lausanne é um movimento global em que chama os cristãos de todos os países, de todas as igrejas, todas as organizações missionárias, para promoverem o cumprimento da grande comissão unidos. E um dos ensinos, um dos princípios é: tudo o que fizermos seja feito em cooperação. Se não fizermos em cooperação, provavelmente estaremos fazendo em competição. Avalie.
Na próxima vez que você for fazer um programa do culto, a próxima vez que você for fazer um programa do acampamento e tal, propaganda, né? A próxima vez que você for fazer qualquer atividade, pense bem se você está fazendo em colaboração ou em competição. Se é em colaboração, você é manso, bem-aventurado são aqueles que fazem cooperação. Porque sabem que o cumprimento da grande comissão, sabem que a luz do mundo, o sal da terra, sabem disso tudo, que não depende de nós. É por isso que o nosso chamado para ser manso não é porque a gente quer herdar a terra. É porque ser manso já é o privilégio de estar cooperando com Deus naquilo que Ele está fazendo. Se vamos herdar a terra ou não, o bem-aventurado, em algumas traduções, é chamado de feliz. Mas tem uma pequena diferença, tá? Se você pegar a sua Bíblia e a sua versão for feliz, é diferente de bem-aventurado. Porque feliz, a pessoa pode se intitular, é de dentro para fora. Mas bem-aventurado é como Deus vê a pessoa. Eu não posso dizer, eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado é se eu estiver sendo manso. Deus está me vendo assim, e aí eu herdo a terra. Então, bem-aventurado é uma coisa maior do que a gente. Quer dizer, é aquilo que de fato nós somos. É sinceridade. Não dá para ser diferente. É aquilo que nós somos. Então, quando nós somos de fato mansos, quando nós somos convictos, quando nós temos certeza de quem nos chamou, temos certeza do que para que Ele nos chamou, e ofertamos a nossa vida, entregamos a nossa vida, Ele nos vê e nos chama de bem-aventurados. E aí, herdamos a terra. Vamos tentar entender que terra é essa. Dentro das bem-aventuranças, elas estão divididas entre uma postura e uma consequência. Por exemplo, as duas primeiras, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Poderíamos perguntar, de quem é o reino dos céus? Que é a consequência de quem tem aquela primeira, que é a postura. É um treino. Seria ler cada bem-aventurança de trás para frente. Tá? Vamos lá. Se você tiver com a Bíblia aí, Mateus 5,3. Então seria: de quem é o reino dos céus? Dos humildes de espírito. Quem são os que são consolados? Os que choram. Quem herdará a terra? Os mansos. E assim vai seguindo as próximas, que são outras pessoas que vão falar das próximas bem-aventuranças. Mas é uma forma correta da gente entender a postura e a consequência. Se a nossa postura é ser manso, ser visto por Deus desse jeito, ser chamado de bem-aventurado e, consequentemente, herdar a terra, agora a gente faz uma aplicação para o nosso dia a dia, porque aqui, até onde eu sei, ninguém está esperando nenhuma terra, né? Fazendo essa comparação, a principal convicção dos hebreus é que, ao sair do Egito, iriam para a terra que seria deles, que até hoje está dando uns sérios problemas. Mas aplicando para a sua vida, onde é que você estava, que você precisou ou precisa a partir de hoje assumir uma postura de convicção, assumir uma postura de depender de Deus, de confiar em Deus, e qual é essa consequência que a Bíblia está chamando de herdar a terra. Mas esse exercício é seu, é você que tem que saber.
É você que tem que saber onde é o herdar a terra, o que corresponde ao herdar a terra para você. Pode ser algo específico, definitivo, um fim. Então, eu estou precisando depender de Deus para isso. Ou então, o que é melhor, a vida toda. Então, a vida toda é essa terra que você vai herdar. E não importa o que você faça, como você faça, em que lugar você faça, se você estiver dentro dessa dependência de Deus, se você estiver dentro dessa convicção de que Ele que prometeu para você, esse herdar a terra vai ser a sua vida toda. Profissional, ministerial, afetiva, todas as outras áreas. Eu não estou prometendo que você vai ter sucesso em todas as áreas da vida. 10 em todas as áreas. Por quê? Porque eu falei que as bem-aventuranças estão relacionadas às outras. Então, quando parecer que está tudo bem, vai vir uma necessidade de choro inexplicável, vai vir uma necessidade de ser humilde, vai vir uma necessidade de buscar a paz como pacificador, ou de limpar o coração, que só você vai saber que isso faz parte do processo que começou aqui na dependência de Deus e vai terminar nesse herdar a terra. A convicção de Moisés não o levou a herdar a terra. A convicção de os que herdaram a terra, talvez até nem tinham tanta convicção assim. Então não é literal herdar a terra. No Antigo Testamento era. Entraram lá, mas muitos que estavam ali durante os 40 anos estavam atrapalhando o processo. E eles não entraram na terra. Por isso que a gente precisa entender a melhor aplicação dessa bem-aventurança para a vida de cada um de nós. E aí eu trago alguma observação. Como é que a palavra de Deus está presente numa comunidade, numa igreja? Então ela está presente em pelo menos 3 formas. E elas se complementam. Diretamente a palavra está acessível por mim. Então eu leio a Bíblia, eu estou aqui diante da palavra. Mas também a palavra está na comunidade. Então quando eu compartilho com você e digo, estou passando por isso, você me traz uma palavra. E também, a partir do púlpito, a pregação expositiva para todo mundo. Então, para a gente combinar as 3 coisas numa igreja, e muito provavelmente essa igreja faça as 3 coisas, é a forma mais segura que temos, que não estamos sendo nem indiferentes à palavra e nem fanáticos. Então, nem indiferentes, nem fanáticos. Deus está me dizendo que eu preciso depender dele. Deus está me dizendo que se eu depender dele, eu vou entrar na terra. Isso é uma convicção minha. Quando eu convivo com você e eu vou tendo experiência com você, isso vai me aumentando essa convicção. E quando eu ouço a palavra pregada também do púlpito, isso vai me dando essa convicção. Então, a aplicação que eu queria que você fizesse, uma aplicação direta, seria pensar, a partir de agora, no que você precisa depender. E o que significa herdar essa terra na sua experiência, na sua realidade, na sua vida. Agora, você precisa compartilhar isso e não precisa ser agora. Talvez durante a semana, existem pequenos grupos de... Existe? Você pode compartilhar, pedir oração e talvez até dizer, olha, eu ainda estou meio tentando entender o que é isso. Mas experimenta compartilhar com alguém e experimenta pedir para a pessoa também falar sobre você. Falar que como é que a pessoa te vê.
Você está preparado para isso? Pode ser um amigo, pode ser alguém, né, que você tem pouco contato, mas chega e diz assim: olha, eu tenho uma convicção que eu preciso depender de Deus nessa e nessas áreas, e que herdar a terra, do que a Bíblia está falando, que herdar a terra para Israel, para mim, faz todo sentido nisso, nisso, nisso. E espera a pessoa falar para você como ela te vê. Combinado? Qual é o dia do pequeno grupo? Quinta, sexta. Então vocês têm aí uns 4 dias para pensar nisso, para orar sobre isso e compartilhar. Porque a ideia é, como vocês vão ficar estudando as bem-aventuranças, então vocês ainda vão ficar mais 5 sábados, né, ouvindo sobre esse tema. O ideal é desde o começo já pensar sobre isso, sobre as convicções e quais são as posturas de ser manso. Eu vou finalizar contando a história de Sansão. Sansão não tinha nada de manso, mas o Sansão parecia ser alguém que entrou numa convicção dos pais. Quando Sansão se percebe, ele já era um cara do cabelão. Nem perguntaram para ele se ele queria ser careca, se ele queria, como é? Low fade, né? Fui levar meu filho no salão. Meu filho tem 10 anos, um dos tais, são vários. E aí levei ele no salão, aí o cara sentou na cadeira, aí o cara disse: e aí, como é o corte, né? Na hora eu achava que eu era jovem, né? Aí eu disse assim: corta um pouco rebaixado, meio social e meio surfista assim, e tal. Aí meu filho disse assim: low fade. Aí o cara: low fade. Aí eu, agora tem que esperar ele terminar de cortar para saber o que é isso. Mas ele teve a opção de escolher o corte de cabelo naquele dia, né? Deixei. Ainda fez uma marquinha assim do lado. Ficou bonito. Mas Sansão não tinha essa opção. Preste bem atenção. Sansão cresceu na convicção dos outros. Quando ele se deu conta, ele era forte, ele tinha uma missão, ele tinha inimigos, mas aparentemente não tinha mansidão. A convicção, o sentido de tudo aquilo que ele vivia. E aí ele foi brincando. Ele foi brincando com o perigo. Ele foi dando margem para o perigo. Precisamos ser diferentes de Sansão. Precisamos ser diferentes de Sansão. Vivemos numa sociedade que quer que a gente seja como Sansão. Forte para tudo, não mostrar humanidade, não mostrar fragilidade. Numa sociedade que exige que a gente com 18 anos já saiba o resultado da nossa vida inteira, que a gente não tem chance de errar. Isso aí é a vida de Sansão. E a história de Sansão é para nos ensinar, nas primeiras histórias de Sansão, de que nós não devemos ser como Sansão. E o oposto de Sansão é Jesus Cristo, que chora, que sabe quem Ele é, que é convicto, que gasta tempo orando com Deus, gasta tempo com as pessoas, mostra suas fraquezas, não peca, mas mostra suas fraquezas. Jesus, o teu amigo morreu, já chorou. Jesus, olha que templo bonito, é bonito mesmo, mas que pena que as pessoas que estão nesse templo não estão adorando ao Deus que mandou fazer o templo. Então o antônimo, né, o antitipo de Sansão é Jesus. Esse manso aqui é Jesus.
Esse manso é Jesus. Porque quando perguntaram para ele quem ele era, ele sabia quem ele era. E ele começou a ensinar o reino de Deus. E quando começaram a perguntar, quem te ensinou isso? Quem te enviou? Ele disse, eu só estou dizendo as palavras que o meu Pai mandou eu dizer. E quando diziam, quem te deu autoridade? Ele dizia, quando eu estava com meu Pai, ele me ensinou isso. E quando ofenderam Jesus, ele disse, Pai, perdoa-o porque eles não sabem o que fazem. E todos os momentos em que Jesus passou por dificuldades, ele se mostrou esse manso, esse convicto. Por isso que eu trouxe a história de Sansão. Porque Sansão seria aquele desumano. Porque ele também entrou na convicção que os outros parece, tá? Parece que os outros acreditavam mais nele do que ele mesmo. E a exortação que eu queria finalizar tenha a sua própria fé. Faça um rompimento da fé que os seus pais ensinaram para você. E se comprometa a você mesmo ter fé. Lembra que eu falei que eu fui criado desde pequeno na igreja? Sim. Mas a minha conversão eu considero aí pelos 13, 14 anos. Quando eu olhei para mim e disse o seguinte, eu tenho fé por causa da minha mãe? Ou é por causa da minha relação com Deus? Eu vou à igreja porque eu sou acostumado, porque eu sempre venho desde criança, ou porque eu quero buscar mais a Deus, porque eu quero me dedicar mais a Deus? E ali eu fui fazendo essas perguntas até eu ter as respostas. As que não eram, me arrependi. As que eram, eu me converti. Então a minha pergunta para você hoje é: você quer ser manso? Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer ter uma vida dentro de uma vocação do que Deus fez para você? Tudo isso começa com uma conversão. E essa conversão é você e Deus. Faça isso. Amém? Vamos orar? E aí eu passo para o Bruno. Senhor Jesus, te amamos, te agradecemos e queremos te pedir, Senhor, que toda a nossa vida seja uma vida exposta diante do Senhor. Nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Senhor, porque nós não conseguimos encobri-los. Nos arrependemos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a termos a convicção certa, a dependência certa, a confiança certa de que foi o Senhor quem nos chamou para sermos seus discípulos. Foi o Senhor quem nos chamou para cooperarmos com o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Foi o Senhor também que nos chamou a caminhar na comparação com a história dos hebreus. E ainda, Senhor, que não temos entrado na terra, e ainda que não tenhamos, Senhor, não saibamos nem o rumo da terra, o Senhor permanece conosco, o Senhor está conosco. Então nos ajuda, Senhor, acima de tudo, sermos discípulos fiéis, discípulos dependentes e entregar toda a nossa vida em dedicação ao Senhor. Nós te amamos, Senhor, e queremos olhar para a nossa vida como uma vida entregue em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.